Bom, meus jovens, nesse vídeo aqui, antes de começar, né, o que a gente vai falar nesse vídeo, que é sobre transformação, deixa eu só fazer uma correção aqui, ó. Quando a gente estava discutindo sobre coordenadas esféricas, né, que é descrever as posições no plano com um sistema de coordenadas esférico, eu pensei no ângulo φ como sendo uma variação que seria metade da variação total, né? Que era 2π. Então, metade de 2π é π. Tá? E eu escrevi π sobre 2. Então, só para ficar anotada essa correção aqui, o ângulo φ, que é o ângulo em pé, ele varia de 0 até π. Certo? E aí, o que a gente pode dizer? Se esse ângulo varia de 0 até π, aquela altura vai ser sempre positiva. Né? E aí, como está aqui ao quadrado, então a gente pode dizer que o módulo determinante é R seno φ, certo? Dá para, não, deixa em módulo ainda, porque depende da situação que você vai descrever o φ. Mas pode pensar em módulo ainda. E depois lá quando você tiver com os domínios na integral, você verifica como é que vai ser o módulo desse troço. Ok, feitas essas correções, nós vamos para o teorema da mudança de variáveis, né? Então, a gente já viu como é que transforma aí uma região no plano, vamos ver como é que isso fica dentro das integrais, né? Teorema, que é a mudança de variáveis. Ok. Então, vou fazer assim, ó. Seja a D de UVW uma região de R3 tal que a transformação T de R3 em R3 seja injetiva. E aqui abre um pouquinho de espaço para a gente comentar o que é ser injetiva, né? Uma transformação. Quer dizer que esse domínio aqui, quando se aplica ela, cada ponto aqui está associado a um único ponto diferente lá no R3, com características XYZ. E aí o que acontece? Se cada ponto vai ter uma imagem diferente, quando você aplicar essa T aqui, ela vai aplicar num ponto diferente e a imagem inversa a gente vai conseguir voltar, né? Então, porque cada pontinho que está lá no XYZ, ele tem um valor diferente que veio do UVW. Tá bom? Então, vamos pensar que, considere esse domínio V aqui, né? Se temos uma função f de XYZ definida em um domínio D, aí eu vou botar aqui XYZ, tal que esse bendito que está aqui, o domínio no XYZ, seja a imagem da transformação do VW, certo? O que a gente pode dizer? Se a gente tem esta função definida aqui, tal que esse D seja isso daqui, e a integral tripla, né, nesse domínio XYZ, dessa f dx, dy, dz exista, certo? O que a gente pode dizer? Se essa integral aí existe e a imagem da transformação é o próprio conjunto D de x, y, z, então a gente pode calcular a integral com o domínio UVW, né? Então o que vai acontecer? É a mesma coisa da integral dupla. Então, a integral no domínio XYZ da f de XYZ dx, dy, dz vai ser igualzinho que nem
a integral num domínio UVW da f de UVW vezes o tamanho do determinante do jacobiano du, dv, dw, certo? Onde J é a matriz jacobiana, né? Então, olha só, se eu sei que aquela transformação transforma isso aqui nisso, e se ela é injetiva, eu consigo pegar essa imagem, voltar para esse domínio e calibrar esse cara de acordo para não alterar o tamanho, né, o valor dessa integral. Quem é que conduz, né, essa troca é esse cara aqui, né, o determinante jacobiano vezes du, dv, dw, certo? Então, o que acontece? Né, se essa transformação é diferenciável, né, a gente vai ter, deixa eu botar aqui só entre parênteses, né, só para ter uma conversa sobre esse teorema. Então, se esse troço ele é diferenciável, né, quando você pegar lá um elemento de volume aqui, né, que seria, eu vou botar assim, du, dv, dw, na hora que você aplicar lá a transformação, né, pela derivada, você pode cair num negócio curvo assim, né? Faz de conta. E aí o que acontece? O pedacinho, né, desse volume pequeno, a gente consegue aproximar com o tamanho dessa matriz aqui, du, dv, dw, certo? Então a gente conseguiria montar aqui um cubo, né, porque essa transformação é linear. Então, eu vou até botar aqui, né? Você tem o dt e aí você tem o at que transforma assim. E aí a gente ia aproximar esse troço. Aí, rapaz, se eu for fazer o desenho aqui vai ficar esquisito, né? Com um cubo mais ou menos assim, ó. Mais ou menos. E aí eu posso botar até com esse azulzinho mais claro aí para ficar mais bonito. Então você vai ter um volume que é todo curvado aqui, e aí você vai aproximar com isso. Quando o du, dv, dw tende a zero, né, ou seja, o volume disso aqui tende a zero, aí a distância entre cada um desses fica pequena, porque a transformação é diferenciável, certo? E aí a gente pode aplicar esta fórmula aqui. Então, outra observação, né, cara? Precisamos de saber, né, T, J e T inverso, certo? Porque a gente precisa determinar como é que é a imagem, como é a matriz jacobiana para calcular a integral, botar lá dentro do determinante jacobiano, e precisa da T inversa para conseguir determinar os limites de integração, certo? Então assim, eu não vou me alongar muito nessa história aqui de como aproximar os pequenos elementos de volume, porque parece muito com aquilo que a gente fez nas integrais duplas, tá bom? Então só tem que lembrar o seguinte, olha, tu vai pegar um elemento de volume lá, aí esse elemento de volume seria ali o dx, dy, dz, que eles podem estar variando assim, né? Curvos agora. Não dá para desenhar no GeoGebra também, que o GeoGebra não entendeu direito quando a gente bota uma função de 3 variáveis com 3 imagens diferentes, né? E aí, o que acontece? Esse troço que é meio curvo vai ser aproximado por um troço reto, que é da transformação da derivada, né? E aí esses dois volumes ficam parecidos quando, né, esses carinhas aqui vão para zero. Belezura?
Então, este é o teorema da mudança de variáveis. Em integrais triplas, né? É igualzinho que nem o teorema das integrais duplas, só botando uma integral a mais. Beleza? Então, no próximo vídeo, eu vou fazer uns exemplos com coordenadas esféricas e coordenadas cilíndricas. Tá certo? É tranquilão de aplicar, é de boa. Então, até o próximo vídeo. Valeu!